Salve pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, dia 19, né? 19 de novembro, véspera do Dia da Consciência Negra. Veja, todos sabem que eu sou psicóloga, né? Que trabalho com psicologia há 22, 23 anos, né? E hoje eu vim aqui para trazer algumas indicações de leitura para profissionais de psicologia, né? Que trabalham ativamente com qualquer ser humano. Veja, a temática do racismo, ela está presente em todas as temáticas que a psicologia trabalha, até porque o racismo é uma questão estrutural no Brasil. E se é uma questão estrutural, nenhum de nós escapa disso. Uma das grandes questões que a gente tem é a confusão entre não ter a intenção e ser racista, né? Nem sempre a gente tem consciência do que está reproduzindo, mas nós temos a obrigação de adquirir essa consciência. Então veja, racismo é violência. E se é violência, é um fenômeno entrecortado, né, imerso nas relações sociais, nasce das relações sociais e tem uma influência potente da história do lugar onde ele se dá. Evidentemente que nós temos características do racismo no Brasil, características do racismo norte-americano. No Brasil a gente tem a perversa ideia da democracia racial. Volta e meia, quando eu faço alguma publicação envolvendo questões raciais, vem lá uma pessoa, geralmente branca, para dizer, veja, mas o Brasil não tem isso, né? No Brasil todos têm as mesmas condições. Mentira, né? E esse discurso é um discurso perverso porque, na verdade, os acessos não se dão da mesma maneira para todos. Em tese, não temos leis que proíbam o acesso das pessoas não brancas, né, a certos privilégios, mas na prática temos uma seletividade em função da questão racial. Então, o nosso país não é democrático em relação à questão racial, ele é perverso, porque ele mascara isso. Então a gente usurpa, absorve, acessa aquilo que nos interessa da cultura não branca e discriminamos, perseguimos, exterminamos a população não branca no Brasil. Vamos lá com algumas indicações, já que estamos falando da consciência negra, né? Começamos aí pelo adoecimento que essa sociedade promove nas pessoas pretas, né? E aí, se você é psicólogo ou psicólogo, não é uma questão de escolha, não. Se você conhece o nosso código de ética, você certamente saberá que é de nossa responsabilidade estudarmos sobre o fenômeno do racismo e incorporarmos esse conhecimento na nossa prática profissional. Racismo é violência, e violência gera marcas potentes no psiquismo. Você imagina como se dá a estruturação do psiquismo de uma pessoa que cresce numa sociedade que a viola, a discrimina, né? Dificulta que ela tenha acessos. Então isso marca, isso interfere e isso gera sofrimento no indivíduo. E esse livro do Frantz Fanon, tá? Ele fala justamente sobre isso. O reconhecimento de um mundo branco que adoece pessoas negras, pessoas pretas. Tá bom? Olha lá. Alienação e Liberdade, de Frantz Fanon, grande livro, escritos psiquiátricos. Vamos lá, o racismo e o negro no Brasil, questões para a psicanálise. Olha aí, ó, psicanalistas. O que a psicanálise tem a ver com isso? Tudo. Se ela quiser se manter viva, ela precisa se atualizar. E outra coisa, esse tema não é um tema de agora, ele é um tema histórico. A questão é a falta de interesse da academia brasileira ao longo da história em aceitar, em permitir que essa temática vá adiante e que não haja o apagamento dos autores e cientistas pretos, certo? Outra coisa, não vamos esperar que as pessoas não brancas escrevam só sobre a questão racial. Existem estudiosos não brancos, pretos sobretudo, que estudam inúmeras questões muito importantes e com muita qualidade, certo? Então, Racismo e Negro do Brasil, questões para a psicanálise, fica aqui a dica. Leiam com crítica, existem algumas coisas para a gente refletir nesse livro. Agora vamos a mais um, Angela Davis, né? Grande Angela Davis, né? Uma figura histórica. Aliás, da Angela eu tenho uma publicação muito bacana, além deste livro, né? Angela Davis, Mulheres, Cultura e Política, tá?
As obras da Angela Davis, né, elas nos enchem de conhecimento e de argumentos. Esse livro em especial, ele é um livro muito bom. Eu me utilizo muito dele quando às vezes eu tenho que fazer algum parecer psicológico, alguma questão, em que a questão racial, ela entrecorta, ela nos marca, né, ela nos atravessa, principalmente enquanto mulheres, dentro de uma cultura racista e que impede acessos a direitos políticos e cidadania, principalmente para a população não branca, certo? Aí aqui, Necropolítica, é um livro que eu gosto muito, trabalho muito com os meus alunos, do Achille Mbembe. Ele mostra para nós de uma maneira crua, direta, sem rodeio, que existe um Estado que escolhe quem vai viver e quem vai morrer, ou quem vai viver e quem vai ser deixado ao abandono do acesso aos direitos de cidadania para morrer. Quando eu tenho uma política pública como o SUS, por exemplo, que funciona de maneira precarizada, sabendo que quem acessa o SUS são sobretudo pessoas economicamente vulneráveis, e quando eu vou ver quem são essas pessoas no Brasil, elas são predominantemente as pessoas pretas, já fica claro quem esse Estado deixa para morrer, tá bom? Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Alessandra Devolsky, falando sobre colorismo, né? Preto é negro, mestiço não, né, gente? Mas é pardo, né? Como é que a gente usa essa denominação? Bom, quer entender por que, né, essas denominações se dão, né? Leia esse livro da Alessandra Devolsky, que vem aí na série Feminismos Plurais, assinada tecnicamente pela Djamila Ribeiro, tá? A Devolsky, que é uma estudiosa, encontra-se, se eu não me engano, agora no Canadá, dando seguimento aos seus estudos sobre as questões de colorismo. Bom, o que é lugar de fala da Djamila Ribeiro, né? Falando aí para nós dessa propriedade, principalmente quando a gente escuta uma pessoa que passa por uma realidade, dizendo aquilo dói, aquilo marca. Olha lá, psicólogos e psicólogas e psicólogas. Esse lugar de onde essa pessoa fala, talvez não seja o meu lugar de fala. Então eu preciso respeitar e não descredibilizar a fala daquela pessoa sobre a vivência dela. Isso é uma responsabilidade nossa, tá? Então olha lá, o que é lugar de fala de Djamila Ribeiro também. Essa aqui é a publicação na versão anterior, né? Ainda com a capa inicial da coleção. Baita livro. O meu tá todo marcado, todo riscado. Essa moça eu adoro. Carla Cotirene, tá? Escrevendo aí para nós sobre interseccionalidade. A Carla, que é uma estudiosa da Federal da Bahia, trabalha no Sistema Único de Saúde lá no Rio de Janeiro. E a Carla tem uma clareza nas reflexões dela. Ela não fica dando rodeios, até porque ela não tem que dar rodeios. Ela é uma grande estudiosa com bastante conhecimento teórico, com bastante vivência prática, né? E aí, interseccionalidade, né? Quais são as vivências que nos entrecortam, né? Eu sou uma mulher branca, lésbica, né? De classe média. A minha vida, ela é igual, diferente, se eu fosse uma mulher preta, lésbica, né? Vulnerável do ponto de vista econômico. Quais as questões que me atravessariam nessa vivência em sociedade, tá? Então, eu estou sendo simplista com o que ela aborda nesse livro, porque o livro é muito mais do que isso que eu estou falando. Então vem aí também pela série Feminismos Plurais, né? Carla Cotirene, grande estudiosa, tá? Olha lá, que foto linda, né? Que capa linda. O que tá dentro é mais lindo ainda. E olha lá, Silvio Almeida, né? Chamado aí para fazer parte da equipe de transição do novo governo, nova presidência, né? Tá lá o Silvio falando sobre racismo estrutural. Eu começaria por aqui, tá? Eu começaria por aqui, porque ele vai explicar para nós por que a gente normaliza o racismo, porque a gente acha que pode brincar com coisas que falam de dor, sofrimento, escárnio, né? De uma carnificina, do roubo da liberdade de mais de 6 milhões de cidadãos que residiam no continente africano, e continente africano, inúmeros países com culturas diversas, sequestrados, trazidos para o Brasil, e também para o mundo, mas só no Brasil, mais de 6 milhões. E o Silvio vai falar para nós como se estabeleceu essa estrutura racista e como ela se reedita ao longo da história da nossa nação. Tá bom?
Essas são algumas dicas. Semana que vem vai chegar para mim o Tornar-se Negro, né, da Neuza Santos Souza, um clássico maravilhoso sobre a questão racial. O Pacto da Branquitude, né, que é da Cida Bento. E Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo, que é da Lia Weiner, um clássico também para fazer com que nós brancos entendamos, afinal de contas, entra na cabeça, branco, que essa estrutura social nos privilegia e destrói, e inclui inúmeros, extermina realmente corpos não brancos, sobretudo os corpos pretos. Espero que tenham gostado. Eu vou também fazer a foto da capa dos livros para que vocês possam aí consultar com mais facilidade as obras que tenho em casa. Agora, pega lá o documento produzido pelo Conselho Federal de Psicologia, que vocês acham no site do CREPOP, no site do Conselho Federal, orientações técnicas para psicólogos trabalharem com a questão do racismo. E lá no final vocês vão ver inúmeras dicas de bibliografia, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.